Deus seja louvado. Agradeço a Deus também por muitas voltas que eu tenho feito na presença do Senhor. O Senhor tem feito. Também agradeço a Deus pelo dom da música, pela vida eterna que o Senhor oferece, e tão somente por aí no próprio fiel a Ele até o fim. Amém, irmãos, agradeço a Deus por mais uma vez o Senhor me trouxe para essa cidade de Jacareí, em nome da minha irmandade, da nossa irmandade lá de Jardim Emília, do saúde e desejo de levar a vossa saudação na santa paz de Deus. E graças ao Senhor também, que o Senhor está nos trazendo para essa cidade junto da minha esposa, provavelmente o ano que vem nós estamos por cá, o Senhor está preparando as coisas também. Agradeço a Deus pelos fatos das palavras. O Senhor me cobrou no grupo de contar uma obra que o Senhor fez. Desde criança, meus pais serviam a Deus nessa graça. Agradeço a Deus que a minha avó foi uma das primeiras irmãs da obra da piedade na cidade do Rio de Janeiro. E eu, junto com a minha mãe e minha avó, nós saímos ainda menino, íamos em vários lugares, naqueles morros, servir ao Senhor. E lá, Deus, eu dei muitas obras. Agradeço a Deus que um dia, junto da serva de Deus, a nossa irmã Margarida, esposa do nosso irmão José, que é ancião ali do Vila Nova, no Rio de Janeiro. Na hora que eu cheguei na casa da serva de Deus, bem simplesinha, ainda eu tinha por volta de 10 a 12 anos. Eu lembro que a serva de Deus estava fazendo almoço, a casa dela estava em reforma, nós entramos pela cozinha. Quando nós entramos pela cozinha, Deus tomou a serva de Deus em um laje, no campo espiritual, olhou para mim e falou assim: olha, todos os teus irmãos fizeram a tua mãe sofrer, mas hoje Deus coloca em ti uma responsabilidade de servir e ajudar a tua mãe a caminhar nessa graça também. Agradeço a Deus que ali nós fizemos a visita e meus irmãos realmente não serviam, eles foram até um determinado momento na casa do Senhor e depois viraram as costas, não quiseram mais saber das coisas de Deus. Eu agradeço a Deus e começou na minha mocidade um desejo muito grande de conhecer o mundo, mas quando eu pensava naquelas palavras, naquela mensagem que o Senhor tinha me dado, ele estava um temor no meu coração, mas um determinado dia eu não quis mais saber das coisas de Deus, queria sair de tudo, deixar a música na reunião de jovens, mas quando eu subi o muro da minha casa, nesse pensamento, o Senhor me provou com uma enfermidade muito grande. Eu agradeço a Deus que parte da minha mocidade eu fiquei numa cama, adoro o Senhor, eu via meus amigos e brincar, e eu não podia, mas eu agradeço a Deus que na cama o Senhor me segurou nessa graça também. E graças ao Senhor, irmãos, que numa idade já, o Senhor, a nossa casa foi provada de enfermidade. Eu ainda não era batizado, não congregava muito devido à minha enfermidade, mas a minha mãe foi tomada de uma determinada enfermidade. Meu irmão também teve uma doença, ela é chamada de fogo selvagem, bem raro, é umas manchas pretas que nascem no corpo, e aquelas manchas de tempo em tempo dava crise. O meu irmão, quando aquilo queimava, o meu irmão se jogava na parede. Eu agradeço a Deus que um dia eu peguei minha mãe orando porque ela não estava aguentando, e na oração dela ela falava: Senhor, olha o que está acontecendo na nossa casa, no quarto da frente tem um filho menor com essa enfermidade, no quarto do fundo meu filho maior com aquela enfermidade, e eu aqui nesta cama sem poder ajudar. Quando meu esposo está na frente acudindo o mundo e melhora, o de trás começa a gritar. Eu agradeço a Deus que aquilo entrou uma aflição no meu coração, irmãos. E meu irmão, quando aquela enfermidade tomava e começava a queimar, ele se jogava na parede, meu pai saía correndo, eu pegava ele, abraçava e colocava ele no chuveiro bem quente, ali meu irmão ficava por muito tempo. Mas eu agradeço a Deus que um dia comigo, uma força, eu falei: Senhor, eu vou na reunião de jovens, eu preciso saber de alguma coisa que está acontecendo na nossa vida. Minha mãe me viu se arrumando e falou: não, você está indo? Eu falei: mãe, hoje na minha oração eu falei para o Senhor que eu quero saber o que está acontecendo na nossa casa, porque a aflição está muito grande aqui em casa. Eu agradeço a Deus que eu desci na reunião, irmãos, eu agradeço que eu entrei na congregação, nunca fiquei tão em comunhão como naquele dia. Eu agradeço a Deus que meu violino tocava com dificuldade, mas dado um momento, glória ao Senhor, no meio da palavra, salvo engano, o Senhor mandava 2 de Jonas, glória sobre a desobediência, e o irmão olhava na nossa direção
coração e olhou no meu olho e falou assim: menino, hoje tu entrou aqui, aleluia, para saber o que está acontecendo na tua casa. E o Senhor manda dizer: a tua casa sofre pela tua desobediência, o teu nome já está escrito no livro da vida. Uma promessa eu fiz e tu está querendo desviar a promessa, mas diz o Senhor para ti: sábado que vem tem batismo. Se tu batizar agora, o Senhor teu Deus fará uma obra na tua casa. Eu agradeço a Deus que eu subi no finalzinho da palavra. O Senhor ainda falou: e fala para tua mãe que a enfermidade dela não é para a morte não, mas eu vou dar muita vida para ela ainda, mas é para uma obra dentro da tua casa. Glória ao nome do Senhor. Eu subi o morro da minha casa, estou muito contente pela palavra. Quando eu cheguei na minha casa, eu falei: mãe, fique em paz. Na próxima semana o Senhor vai fazer um movimento na nossa vida. E ela: mas que Deus falou na palavra? Eu falei: mãe, fique em paz. O Senhor vai entrar na nossa vida. A única coisa Deus mandou falar para ti, mãe, que a tua enfermidade é para uma grande obra na nossa casa. Eu agradeço a Deus que a semana foi difícil, irmão, mas no sábado eu fiz um propósito com Deus. Nós ficávamos na escada ali da central de Jacareí, glória ao Senhor, todos aqueles meninos, éramos mais ou menos uns 5 ou 6, a nossa comuna era bem pequenininha, moço, e nós ficávamos na escada, e por vezes, glória ao Senhor, a nossa igreja é bastante grande, mas nós conseguimos tirar a comunhão do irmão ancião lá na frente. Quantas vezes no meio do batismo o servo de Deus falava aos meninos aí do fundo: há uma movimentação muito grande, os irmãozinhos parem, por favor, glória ao Senhor. Eu entrei na congregação e fiz um propósito: Senhor, se ninguém dos meus amigos estiver, aleluia, na escada, eu sei que tu está começando a fazer uma obra na nossa vida. Quando eu subi as escadas, irmãos, para chegar perto da galeria, que eu olhei, não tinha ninguém dos meus amigos ali, glória ao Senhor. Eu sentei no banco de trás, fiz a minha oração. Quando eu olhei para trás, todos já haviam chegado e estavam na escada. Quando eu fui levantar, o Senhor me deu força e colocou no banco sentado de novo. Eu agradeço a Deus que naquele dia o Senhor me chamou das águas, e 5 dos meus amigos que estavam comigo lá também Deus chamou no mesmo dia. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando eu estava descendo nas águas, aleluia, quando dava um gelo nos pés ou no corpo, a minha enfermidade doía bastante no corpo, mas eu agradeço a Deus que quando eu entrei nas águas, o Senhor me libertou por completo daquela enfermidade que eu tinha no corpo. Eu levantei liberto pela presença de Deus, irmão. Eu agradeço a Deus, aleluia, que quando eu cheguei na minha casa, contei para minha mãe a obra, minha mãe chorou muito. Naquela semana, glória ao Senhor, a mancha do corpo do meu irmão foi aos poucos desaparecendo, e nunca mais apareceu aquela enfermidade nele também. A minha mãe ainda passou pela cirurgia, glória ao Senhor, ficou 21 dias no hospital, aleluia, e os médicos abriram e fecharam minha mãe, glória ao Senhor. E quando abriram, irmãos, aquele veio a vazar tudo, não tinha o que fazer. Então os médicos fecharam rapidamente, deixaram minha mãe no apartamento isolado. Aleluia, não tinha condição de visitar minha mãe de pele morena. Nós entrávamos, via aquela serva de Deus branquinha, aleluia, não falava água, colocava com algodãozinho. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que um dia o Senhor tinha falado para ela que ia dar vida para ela, glória ao Senhor. E quando estava no 21º dia, aleluia, entrou um povo naquele quarto, porque era um hospital bastante católico, e os 18 estágios de vida, eles faziam o que eles chamam de extrema unção, glória ao Senhor. E quando eles entraram, o Senhor visitou a minha mãe de uma força tão grande, e falou para ele: olha, não precisa fazer isso, que eu sirvo a Deus da congregação. Quando ela falou isso, aqueles homens saíram, e ela falou para nós, irmãos, que o Senhor visitou o coração dela. Passou um dia, no outro, o Senhor trouxe a minha mãe para nossa casa, e a serva de Deus está conosco até o presente momento. Agradeço a Deus que Deus se cumpriu na nossa vida em rápidas palavras, irmãos.
aleluia, a nossa prova ali acabou, mas a prova do crente tem um estágio, glória ao Senhor. Ela só troca de roupa, como fala o nosso cooperador na nossa cidade, aleluia, passado um pouquinho de tempo, meu irmão que não servia a Deus, entrou, glória ao Senhor, aleluia, num amargor de coração muito grande, ficou furioso com a minha mãe, um ódio tão grande da minha mãe e de mim nesse mesmo período. O meu pai começou a trabalhar na cidade de Campinas. Durante a semana eu e a minha mãe, glória ao Senhor, que não tinha meu pai, nós saímos correndo para as outras casas dos nossos irmãos próximos, aleluia, o teu nome. E quando, meu irmão, nós chegávamos em casa, meu irmão era de grande raiva, ira, tomado, aleluia, pelo Espírito, quebrava as coisas da nossa casa, aleluia. Essa prova se prolongou mais ou menos uns 7 anos, mas nunca o Senhor permitiu do meu irmão tocar em mim, na minha mãe, glória ao Senhor. E toda semana meu pai vinha, no final de semana era uma glória, porque meu irmão tinha muito medo do meu pai, da minha mãe contar o que ele fazia, glória ao Senhor. E quando estava no domingo à noite que meu pai começava a arrumar a mala dele para voltar para o serviço, a angústia entrava no coração da minha mãe e no meu também. A gente foi buscar a palavra, porque minha mãe queria falar para o meu pai o que estava acontecendo na nossa casa, mas quando nós íamos buscar a palavra, o Senhor falou: Zé, hoje Deus manda te dizer, o silêncio é tudo na tua vida, agora o Senhor, no silêncio tu vencerás essa prova, porque o teu filho é bom, mal é aquele que luta contra ele, que é da bênção na tua casa, mas no silêncio tu vencerás essa prova. Eu agradeço a Deus, irmãos, que em determinado momento da nossa prova muito dura, nós fomos com a mala pronta para a cidade de Campinas. Minha mãe falou: não aguento mais aqui, vou embora. E quando nós chegamos na cidade, meu pai levou nós para uma casa que ele estava arrumando para nós ficar. E quando nós saímos de manhã, meu pai foi trabalhar com minha mãe gostava de ler muito livro, e nós fomos numa banquinha de jornal, glória ao Senhor. Quando nós chegamos na banquinha de jornal, um homem saiu de trás e olhou para minha mãe e falou assim: irmã, a paz de Deus, moço, a paz de Deus. Deus manda falar para vocês: volta no mesmo ônibus que vocês vieram, porque aqui não é o teu lugar. O teu lugar é junto dos teus filhos. E nós voltamos para a nossa cidade, resumindo bastante, irmãos, em determinado momento, aleluia, vinham os irmãos de São Paulo na nossa casa. Durante a semana nós não podíamos receber ninguém, que o meu irmão se dava muito. Então nós fomos uns amigos da minha mãe, muito amigos nossos, e ficamos o dia inteiro, à noite, nós íamos congregar, glória ao Senhor. E minha mãe falou: sabe, lá na nossa casa, pega a roupa para nós congregarmos. E quando eu fui na nossa casa, meu irmão chegou no mesmo momento, e ele começou a jogar a geladeira, quebrou os móveis, e para cima de mim eu clamava o sangue do Senhor. Eu agradeço a Deus que eu consegui pegar as roupas e sair correndo. E quando eu cheguei naquela casa, provavelmente pálido, glória ao Senhor, a minha mãe falou: o que aconteceu? Eu falei o que aconteceu. Ela entrou num grande pavor e começou a chorar como uma criança. E a serva de Deus de São Paulo falou: não, vamos congregar, glória ao Senhor. E quando nós fomos congregar, Deus mandou na palavra dizendo assim: você que entrou aqui desesperada por causa do teu filho, Deus manda dizer, por uma coisinha bem pequenininha, eu vou entrar na tua casa. E que para mim tiver errado, aleluia, o que para você tiver errado, para mim está muito certo. Irmãos, resumindo muito, passou-se o tempo, glória ao Senhor. Meu irmão que não se apaixonava, não gostava de ninguém, um homem duro de coração, moço muito duro, começou a conhecer uma moça do mundo, uma moça que entrou na nossa casa em situação deplorável que a gente não estava acostumado. Mas eu agradeço a Deus que quando a moça colocou o pé na nossa casa, porque meu irmão estava acidentado nessa época, e meu pai foi repreender meu irmão, Deus mandou minha mãe dizer: vem, olha para ele com uma coisa, o Senhor disse que entrar por um caminho errado para os nossos olhos, mas que por dele daria muito certo. Eu agradeço a Deus que se passar um tempo, aquela moça veio a engravidar. Meu irmão não tinha condição, glória ao Senhor, e Deus pela palavra mandou meu pai colocar meu irmão dentro da nossa casa. Meu pai acolheu aquela moça e aquela criança, e meu irmão, aleluia, meu
criança roxa, morta nos braços da minha mãe. Aleluia, o nome do Senhor, aleluia. Ele falou, Senhor, o que eu vou fazer? Aleluia, meu pai falou, põe o véu agora. A minha mãe colocou o véu rapidamente, a criancinha não respirava. Ela ajoelhou, bateu o joelho no chão e falou, Senhor, tem misericórdia de nós. Irmãos, meus olhos viu na hora, a criança deu um soluço e voltou a respirar novamente. Eu agradeço a Deus que aquela criancinha começou a respirar e Deus deu liberdade para minha mãe contar essa obra para aquela moça. Resumindo muito, o Senhor chamou aquela moça na água do santo batismo. Aleluia, o teu nome, mas ela congregava escondido do meu irmão. Quando Deus chamou ela nas águas do santo batismo, o pavor entrou no meu coração. Eu subi nas escadas falando, mãe, nós nunca apanhamos, hoje nós vamos apanhar. Glória ao Senhor. Minha mãe falou, Deus é Deus dos céus e na terra, Rose, põe o véu, eu vou pôr o véu também. Você segura lá, Alice, e nós vamos entrar na comunhão nesta casa. Quando a minha mãe, por 7 anos, eu acho, irmão, mais ou menos 8, minha mãe não conversava com o meu irmão, ele entrou no quarto do meu irmão, tudo escuro. Ele levou um susto que a minha mãe estava com véu, e a Rose, a esposa dele, também estava com véu. Ela olhou para o meu irmão e falou, David, a partir de hoje Deus manda falar contigo. Eu quebrei o silêncio para dizer lá da tua esposa hoje, tu receba ela como tua esposa e como uma serva de Deus na terra. Quando o meu irmão falou desse jeito, o meu irmão correu, abraçou minha mãe e falou, você fala comigo, mãe? Ela falou, lógico, eu sou tua mãe. E na hora ele pediu perdão para minha mãe, irmãos. Resumindo, o Senhor chamou aquele menino na graça. Aleluia, aquela criancinha veio para uma grande obra no nosso caminho. Hoje ele já tem a casa dele, o Senhor preparou, está na administração, é porteiro na congregação, zelador da parte técnica de todas as congregações de Jacareí. Aleluia, o nome do Senhor, o menino tão ruim hoje é o que é companheiro da minha mãe, glória ao Senhor. E a tranquilidade do meu coração é que sempre eu segui a minha mãe, mas o Senhor fez o movimento de estar vindo para essa cidade, mas o Senhor está colocando alegria no meu coração, porque quanto mais eu estou afastando da minha mãe, mais o meu irmão está chegando, a minha mãe também. Glória a Deus. Sabe, das palavras, eu estava bem fraquinho, querendo largar tudo, glória ao Senhor. E quando eu estava fraquinho, aleluia, me preparando para ir sair com meus amigos do serviço, o telefone tocou, aquele menino, glória ao Senhor, que odiava nós, que odiava a graça, falou, Daniel, posso falar com você? Eu falei, pode. Ele falou, Deus mandou ler para você aqui, 12 de Daniel, posso? Eu falei, pode. Aleluia, no nome do Senhor. E quando ele lia 12 de Daniel, falava do juízo final, irmãos, eu lembrava das palavras do Senhor dizendo que era difícil, mas que estaria tempo que nós estaríamos bem fraquinhos, e quando nós não tivéssemos força, Deus usaria dele para nos dar força nessa graça também. Agradeço a Deus, irmãos, pela obra que o Senhor tem feito, muitas obras o Senhor tem feito na nossa vida. Peço a verdade que oreis por nós, irmãos, que nós fazemos nos mesmos. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E ao que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-lhe, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-lhe mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as
coisas eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Só aqui. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós servimos a Deus, primeiramente porque Deus, irmãos, derramou em nosso coração o seu divino amor. Mas também, irmãos, não é em vão que nós olhamos o porvir. Que Deus, irmãos, tem preparado para aqueles que o amam. Então, vemos aqui, irmãos, essa revelação que Deus deu para João, quando estava exilado na ilha de Patmos. Deus mostrou para ele um novo céu e uma nova terra, que Deus preparou para todos aqueles que vencerem o quê? Vencerem o mundo, servindo a Deus. Porque aquele que se entrega ao mundo, irmãos, e faz tudo segundo sua vontade, segundo seu entendimento, não busca Deus, não busca a guia, a direção de Deus, ele não vence o mundo, ele dá de mão dada com o mundo e caminha com o mundo. Irmãos, e sabemos que o mundo caminha para a perdição. Irmãos, e como faremos, irmãos, se temos que estar aqui no mundo? Como os demais homens, irmãos, trabalhar e ver o Senhor do nosso rosto? Porque a palavra não nos ensina e não ensina a ninguém, irmãos, que devemos pedir a morte, irmãos, porque a vida e a morte estão na mão de Deus e é Ele que sabe o momento exato da nossa partida, irmãos. Mas bem-aventurado é aquele que for até o fim da sua jornada nesta graça, servindo a Deus. Irmãos, como faremos então, irmãos? Sendo fiel, crendo de coração, irmãos, crendo no que está escrito na palavra de Deus. Ainda que alguns, ou vamos dizer até muitos irmãos, possam ter a escritura, a palavra, como um livro qualquer, mas bem-aventurado aquele que você sabe que não é um livro qualquer. E a palavra foi escrita, irmãos, por homens de Deus, guiados e movidos pelo Espírito de Deus. Quando ela é lida, inspirada pelo Espírito Santo, Deus opera na nossa vida. O que quer dizer inspirada pelo Espírito Santo? Somente quando Deus, irmãos, toma o seu servo para falar à igreja, por intermédio do que está escrito neste livro. Então o Senhor opera, porque é a palavra de Deus. E ele viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, no mar já não existe. João é bem claro, irmão, daquilo que Deus mostrou para ele aqui. Primeiro céu, esse céu que vemos aqui. Primeira terra, essa terra que nós estamos, passaram, já não existe. O Senhor mostrou para ele que todas as coisas diante de Deus tinham se findado. E não se achou lugar, irmãos, para os céus e para essa terra que nós estamos diante do trono de Deus. E ele viu a santa cidade, a Nova Jerusalém, de Deus descer do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Também ouviu uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então está bem claro, irmãos, que aquele que vencer herdará o reino de Deus e habitará para sempre com o Senhor na sua glória. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então o Senhor conhece a sua vida por dentro e por fora. Ele conhece os detalhes da nossa vida que nem nós sabemos, irmão. Pois Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso formador. Ele sabe, irmãos, de tudo. Ele sabe o teu choro, sabe as tuas lágrimas. Mas chegará o dia do triunfo do povo de Deus, na glória de Deus. Isto não é uma fábula, irmãos, não é uma história qualquer. É a verdade, é a palavra, é o que está escrito aqui. Acha que houver na vida do servo e da serva de Deus, do
você creia piamente, inteiramente na palavra de Deus. Porque grande é a tribulação do mundo, grande é a tentação na terra, irmãos. E muitos não estão suportando o nosso meio. Mas o Senhor diz aqui, irmãos, Ele disse que fará nova todas as coisas. Porque o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Naquele dia, irmãos, aqueles que não deram crédito à bendita palavra, que ouviram e depois saíram do mundo e fizeram o que quiseram, não terá como, irmãos, não haverá desculpa, porque haverá um povo que venceu, um povo que ouviu a palavra e guardou ela e andou por ela, chorou e sofreu, na verdade derramou muita lágrima, porque senão Deus não diria que Ele iria limpar as suas lágrimas naquele dia. Então não haverá desculpa, porque o Senhor terá todo aquele povo que foi fiel a Ele, e que da mesma maneira que todos os homens viveram na terra, também eles viveram, irmãos, e venceram, porque guardaram a palavra. Então, prestemos atenção, irmãos, enquanto estamos aqui na terra agora, porque é pela fé que servimos a Deus, movendo o invisível, mas crendo. Glória a Deus. Porque, como o Senhor já deu de falar, a tentação é grande, a perseguição vem de muita maneira na vida de um e de outro, principalmente daquele, irmãos, que quer morar no céu. Que está difícil, irmãos, a tua vida aqui na terra, mas você quer entrar no céu. Então haverá um tempo em que Deus fará todas as coisas novo, irmãos. Não é mais como os estamos aqui vivendo. Até começar pelo nosso próprio corpo, será um corpo novo. Deus lhe dará um corpo igual dele, corpo santo, incorruptível, para estar preparado para viver eternamente em glória no céu. Glória a Deus. Irmãos, é muito para nós, irmãos, é verdade, mas o Senhor está nos preparando para esse dia. Está nos preparando, irmãos. E como está escrito que não é por força nem por violência, quem será preparado? Quem subirá ao céu dos céus? Aquele que se entregar com o coração sincero diante de Deus. Irmãos, ainda que não tenha condição de você servir a Deus, mas se você entregar com o coração sincero, teu coração perante o Senhor, a tua vida, crendo nele, é Ele que transforma o ser humano, é Ele que muda o homem, pois é criatura das mãos dele. Ele muda a mente, Ele muda o espírito, Ele limpa nosso caminho, Ele limpa nosso coração. Glória a Deus. Só Ele tem o poder para fazer o que for necessário para dar a salvação para todo aquele que se nele chegar e falar: Senhor, eu quero me salvar. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Então, irmãos, se o Senhor disse quem vencer, é porque nós estamos numa guerra, uma batalha espiritual. Irmãos, nós, se disser que tem alguém que está firme de pé, nós mentimos para nós mesmos. Nós escorregamos, o Senhor nos levanta, caímos, o Senhor nos levanta. Irmãos, porque todo aquele que adora a Deus, serve a Deus e busca o Senhor, como está escrito, justo, ainda que ele caia 7 vezes, Deus o levantará. Porque o Senhor olha pela intenção do coração. Que não adianta falarmos de pouco que servimos ao Senhor, irmãos, mas as nossas obras estão só no mundo, longe da graça. Irmãos, buscamos a Deus aqui com intenção das coisas mundanas, não olhamos o que vai acontecer lá no fim, quando Deus encerrar todas as coisas. Então sirvamos a Deus, irmãos, para um dia estar diante do trono de Deus para sempre. Porventura Deus não conhece o desejo do coração do irmão, né? Ele
Mas o que o Senhor disse? A minha graça te basta. Ele conhecendo o nosso desejo, irmãos. O que para Deus é como nada. As coisas do homem na terra, o material, é nada. Se Ele quer, Ele coloca tudo no devido lugar. Primeiro se preocupe com a tua vida futura. O que te aguardará no último dia. Você guardou a palavra, foi fiel, andou de mão dada com o Senhor, não negou o Senhor, fez de todo o coração a vontade de Deus, daquilo que está em você, do que Deus colocou em você, ainda que a tua porção seja pequena, mas o Senhor te diz, aquilo que eu coloquei em você, eu vou exigir de você. Glória a Deus. Aquele que muito é dado, muito será requerido, mas aquilo que não é dado muito também não será requerido. Então o Senhor sabe que você pode servir a Ele segundo o que Deus colocou em você. Não haverá desculpa no último dia para aquele que tinha condição de servir a Deus e não quis servir ao Senhor. Irmãos, vale a pena, pense bem, vale a pena servir ao Senhor. Ainda que esteja difícil, ainda que você esteja desprezado. Ouvimos testemunho hoje, irmãos. Aquele que serve a Deus, vê o Senhor trabalhar e operar na vida dele. Quando não tem mais jeito, o Senhor muda, o Senhor transforma. E o Senhor disse, eu vou para meu Pai, obras maiores do que eu fiz, vós fareis. É a palavra de Deus. É momento de Deus aparecer na vida de muitos e mostrar que Ele é o Deus verdadeiro da tua vida. Ele é o único. Que a palavra é verdadeira. A palavra não vem em vão na congregação dos santos, irmão. Que você vive pela palavra. E que alguém que duvida de Deus, duvida da tua fé, precisa ver, conhecer e entender que você não serve a Deus de balde. Que você não vem apenas por vir na casa de Deus. Você vem porque você adora Deus. Porque você quer entrar no céu. E que Deus está com você. Ainda que a luta esteja grande na tua casa, o Senhor é o teu Deus, o teu pastor. Glória a Deus. E que você quer vencer. E você vai vencer, irmão. Glória a Deus. Você vai vencer, porque aquele que está com o Senhor não perderá. Não perderá. Glória a Deus. O Senhor te levará avante. Muita coisa já tem se levantado e tem caído. E o inimigo está reunindo as suas forças e se levantando como um todo na tua vida. O Senhor te diz, deixa Ele que venha, porque eu estou na tua frente. Ele vai bater contra o Filho de Deus. Ele vai se esmiuçar, porque o Filho de Deus é como uma rocha. E você vai ver o barulho, o estrondo da destruição do teu inimigo. Não tema, diz Deus. Não tenha medo. O mundo te ameaça, o adversário entra de muita maneira na tua vida, mexeu no teu sentimento, mexeu no seio da tua casa, mexeu naquilo que você ama. Mas o Senhor te diz, eu sou Deus, vou entrar na tua vida e derrubo o teu inimigo e restauro tudo para você. E te dou curação na tua mão. Você vai abraçar a palavra, vai se regozijar nela. Você não partirá da terra confundido, envergonhado, dizendo que o inimigo ele triunfou na tua vida na terra. O Senhor te diz, nada acontece sem que Deus queira. Deus está permitindo muita coisa para acontecer na tua vida, muita tristeza já aconteceu, muita decepção, mas aguarde o final das coisas. Glória a Deus. Ele quer vencer, ele dará todas as coisas. Glória. Ele dará tudo. Ele dará o poder. Ele dará glória. Deus te levantará. E o Senhor
te promete: eu envergonharei os teus inimigos ainda nesta vida. Para todos que me amam, o teu inimigo ficará em confusão. E saberá que a palavra de Deus é vida, é verdade, é poder, é virtude, e que a tua fé em Deus ela é verdadeira, irmão. Levanta a tua cabeça, glorifique o Senhor. Se você gosta de cantar, continue cantando. Tem prazer em congregar, congregue, ore, continue orando, continue amando o teu próximo. É teu inimigo, sim, ame ele. Mas faz mal para mim, ame o teu próximo. É mandamento da palavra: ama teu próximo como a ti mesmo. Você não tem cuidado de você? Não cuida de você, do seu corpo, da sua vida? Para você mesmo não perecer, assim faz com o teu próximo. O juízo é de Deus. E não tem juiz perfeito mais do que Deus. Ele sabe como julgar a tua causa e a tua vida. Viu, irmão? E o Senhor não é como o homem, que precisa ter tudo encaminhado para dar certas coisas. O Senhor vem na hora que nós menos esperamos. Ele é Deus, Ele é Espírito, Ele é poder, Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã. Não está escrito aqui: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Então quem tem sede, venha, beba da fonte da água da vida. O inimigo de luta, ele combate para você não beber da água da vida, que é a palavra. Mas Deus te diz: ele está tendo algum poder sobre você agora. Os seus ouvidos estão ouvindo a palavra da vida, e esta palavra enterrará o teu aniversário. E você triunfará. Os teus caminhos serão caminhos de paz. De paz. Porque onde está o Senhor tem paz. Se está uma contenda de guerra na tua casa, espera a palavra, ela vai entrar lá. Que o Senhor não quer que você volte-se para trás, que você desista da jornada. Fica firme. Deus é veraz, irmão. Deus é verdadeiro, sempre foi e será. E todo aquele que estiver com Ele triunfará, irmão. Mas aquele que vacilar no caminho, que duvidar da providência divina, perecerá. E o homem estando sem Deus, ninguém o levantará. Mas você estando com o Senhor, pode cantar. Cante vitória. Ainda que esteja tudo de ponta cabeça na tua casa, Deus, Ele colocará a vitória lá dentro. É Ele que manda. Não adianta. Não adianta o inimigo falar e gritar e mostrar que é poderoso. Se ele fosse poderoso, ele estava lá na glória, não aqui na terra. Mas o Senhor está na glória, está aqui, está no teu coração, está na tua vida. A palavra não veio em vão, ela veio para te exaltar. Glória a Deus. Porque quanto aos tímidos, irmãos, aquele que é tímido nas coisas de Deus, duvida, fala: não vou fazer porque o Senhor não está comigo. Não seja tímido. A gente tem essa fraqueza: o Senhor não vai me atender. Não seja tímido, tímida. Porventura Deus não é o teu pai, porventura não é o teu pastor, não é o teu médico, o teu advogado. Ele quer que você creia inteiramente. Você é fraco, você tem isso e aquilo. E quem é forte aqui? Só Jesus Cristo, ninguém mais. Por isso Ele está entre nós, para te libertar, para colocar em você fortaleza. Mas Ele não quer que você seja tímido. Creia: Senhor, eu sou fraco, mas me liberta, porque eu sei que Tu está ouvindo a minha oração. Senhor, o inimigo está fazendo isso na minha casa, mas eu sei que pela minha oração o Senhor vai mandar embora e vai dar vitória na minha vida. Temos que ser valentes, irmão. O Senhor não veio essa semana, espera na semana que vem. Não veio em 2013, espera no ano que vem. Não vai vir em 2014, espera 2015.
para endireitar a vida daquele que realmente ama o Senhor. Glória a Deus. Teu nome está escrito no céu. Por isso que a guerra está grande na tua vida. Aleluia. Mas você vai ser revestido do Amém, Senhor. da palavra, vestido da armadura de Deus. Glória a Deus. E o Senhor já te viu naquele dia. Então o Senhor diz que aos tímidos, aos incrédulos, que não creem, abomináveis, homicida, fornicário, feiticeiro, idólatra, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O inimigo quer que essas coisas malignas estejam na tua vida para você receber a segunda morte. Não, irmãos. Você fez um propósito de servir a Deus. Reconheça, como nosso ministério, eu pelo menos reconheço que somos fracos, irmãos. E precisamos de Deus. Precisamos da fortaleza divina. E o Senhor te diz: em mim está o poder, em mim está a fortaleza. Eu vou te revestir de tal maneira que o teu inimigo não vai poder nem olhar para você. Glória a Deus. Isso somente. E você viverá. E a segunda morte jamais chegará em você. Porque a morte desse corpo nós passaremos. Mas a segunda morte vai ser lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Não, isso é para aqueles que realmente não querem a luz. Mas você entrou na graça porque você ama ao Senhor. E você vive na luz, é filho da luz. Levanta a tua cabeça. Levanta o teu ânimo. Glória a Deus. Você deixou alguma coisa triste lá para trás. O teu coração, Deus conhece. Tem ferimento aí dentro. Que você diz: Senhor, quando tu vai curar o meu ferimento? Deus te diz: continue me servindo. Será como um sono, você não perceberá. Aleluia. Deus colocará tudo nos seus Amém. devidos. Glória a Deus, meu filho. A alegria vai te tomar. A tua casa será transformada pela palavra. Glória a Deus. Não será chamada casa do choro, será chamada casa da alegria. Aquele que não cria, que não via, ele vai passar a ver, vai passar a crer. Porque o Senhor te diz: eu vou entrar lá, eu vou mudar o que for preciso mudar. Porque eu conheço a tua fé, conheço a tua crença no meu poder. Hoje haverá mudança na vida de muitos. Glória a Deus. E aqueles que duvidavam, irmãos, porque tem entre nós. Você crê, mas até um ponto. Depois você começa a duvidar. Parece que o inimigo está triunfando na minha vida. Parece que aparecem mais obras malignas do que as de Deus. Irmãos, nada acontece sem que Deus queira. Tudo tem tempo, tem a permissão de Deus na tua vida. Você é servo do Altíssimo, servo do Altíssimo. Você verá o que Deus fala na tua vida. Lembra da passagem da vida de Jó? Dava a impressão, irmãos, que o inimigo triunfou de maneira tal na vida de Jó, que acabou com tudo, que o inimigo foi vencedor. Mas não, o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Quem triunfou então? Quem que apareceu? Não foi Deus? Foi Deus, irmãos, ele que foi glorificado. Quem ficou envergonhado e confundido? O adversário. Assim será na tua vida. Deus seja louvado. Comigo, dando graças a Deus.